substituindo um modelo que antes era teológico, né? Que era Deus estabelece o que é certo e errado, agora é o algoritmo. Agora é uma governança algoritmo em que a gente teve até na Albânia, né? Na Albânia teve o primeiro ministro de inteligência artificial, não sei se você viu isso, né? Essa aí foi... E a galera olhando, achando normal, faz parte, né? Imagina a máquina decidir o certo e errado, o que faz, o que não faz. James Cameron já mostrou que é meio estranho, né? Quando você entrega para a máquina o poder para proteger, né? A defesa. Ele deu uma declaração, ó, avisei lá atrás, hein? Ele disse, cara, eu vi a declaração. E realmente, né? E isso que é o legal da ficção, né, cara? Porque a ficção te permite enxergar certas coisas antes, né? Ele faz esses exercícios mentais de, se acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, e lá na frente vai dar nisso. Cara, exato. Se você pegar Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, até o Júlio Verne da vida, você já vai ver. Aldous Huxley. Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, o George Orwell, obviamente, né? E até obras, assim, cinematográficas menos densas, que a gente pode chamar. Se você pega Jogos Vorazes, já te dá insights interessantíssimos, né? Sobre como o mundo pode ficar dependendo da maneira como a sociedade permite que o poder se reorganize, né? Entra uma questão de poder muito interessante, que tem tudo a ver com o Grande Reset, que é algo que eu vejo pouco ser comentado. O livro 1984 é aquela sociedade depois de uma grande guerra que ninguém sabe exatamente contra quem foi, e tem uma guerra eterna que está sempre acontecendo de vez em quando estoura uma bomba e o povão não sabe quem jogou a bomba, né? Por que jogaram a bomba. É a ideia de guerra eterna, né? E o que é interessante é que existe um documento subversivo que circula e tem um líder subversivo dissidente, tipo um Che Guevara, né? Um Marighella da vida, que ele tá tentando derrubar esse regime que, no caso da Inglaterra, chama INGSOC, socialismo inglês, né? E aí, o nome desse cara é Emmanuel Goldstein. Esse é o cara que é o subversivo que está sendo caçado a todo momento, é o inimigo público número 1. E esse cara, o Winston Smith, que é o protagonista, ele tem acesso a esse livro proibido, tipo um Mein Kampf da vida lá, né? E aí ele começa a ler o livro. O nome do livro é Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. E aí o cara, para ele criticar o sistema, ele primeiro explica como é que o sistema funciona. Tipo o que Karl Marx fez com o livro O Capital, que é maravilhoso para quem quiser entender, né? Como é que Marx pensa, né? Inclusive no começo, na introdução, eu acho que é no prefácio alguma das edições, tem uma reflexão do Marx que é muito interessante. Eu não sou marxista não, tá, pessoal? Mas assim, eu examino todas as coisas e retenho que é bom seguindo o que a Bíblia diz, né? Então, se eu não concordo com o marxismo, eu preciso saber o que é e conhecer muito bem, né? Então, sinto prazer em estudar essas coisas. E também fui muito doutrinado, assim, né? Nessa linha nas muitas universidades pelas quais eu passei, né? Então, num dos prefácios do Capital, o Marx, ao explicar o capitalismo, ele dá uma explicação brilhante, que ele separa, ele diz assim, né? O valor de uso é o suporte material do valor de compra. O que significa isso? Para eu te convencer a comprar um produto, eu preciso falar, cara, compra esse produto porque ele é útil para isso, né? Só que se o cara precisa de insulina, né? Qual é o valor de uso da insulina? Pô, o cara é diabético, ele precisa da insulina. Você não vai falar, eu quero a insulina saborizada, eu quero a insulina. Insulina é insulina. Agora, quando você fala assim, cara, eu quero comer, também é uma coisa meio fisiológica. Agora, quando você fala, cara, eu quero comer sushi, aí você já caiu num feitiço do capitalismo, né? Que ele vai falar que é o fetiche, né? O fetiche da mercadoria não é exatamente isso. Para Karl Marx, o fetiche da mercadoria é o seguinte, é você olhar uma mercadoria e não ver o trabalho humano que foi necessário para ela ser produzida. Tá. Né? Então é como se a mercadoria tivesse uma vida própria. Ela tá ali na estante e você fala, eu quero isso, mas você não vê que tem um cara lá na mais-valia, no mais trabalho, né? Tomando preju e tal. Então a ideia do fetichismo da mercadoria é isso. Mas assim, ele vai falar, existem necessidades do estômago e existem necessidades de fantasia. E o capitalismo, ele trabalha em cima da necessidade de fantasia. O que é a necessidade de fantasia do estômago, né? Em alemão é Bedürfnis, né? Que é a necessidade do estômago. É tipo o que eu falei, cara, estou com fome, eu preciso comer. Então você come
e passa fome. Essa é a necessidade do estômago. Agora, quando você fala, cara, eu quero ir naquele restaurante italiano, isso já não é outro tipo de necessidade. Claro. Não é uma necessidade fisiológica, você está com uma necessidade de fantasia, você está com o desejo de consumir aquela tal experiência. E aí Karl Marx vai dizer que é em cima disso que o capitalismo trabalha, né? Criando desejos e inventando valores de uso para justificar o valor de troca, né? Quando ele fala que o valor de uso é o suporte material do valor de troca. Então, quando a gente pensa nessa história toda, a gente vai ver que essa proposta do Grande Reset, ela trabalha exatamente nisso. Ela diz assim, você precisa salvar o mundo. E para você salvar o mundo, você precisa se adequar a essas normas. Aí você fala, pô, mas não quero me adequar a essas normas. Seu desinformante, seu negacionista, aí te pune, entendeu? Ou seja, não há espaço para contraditório. Não tem espaço para opiniões diferentes. Não tem espaço para alteridade, né? Pro outro falar, né? Não existe isso. Mas isso vem completamente de forma subliminar. Vem devagarinho, você não vai percebendo. É uma estratégia de controle e poder muito bem construída, muito bem elaborada. E voltando lá ao Immanuel Goldstein, né? O Immanuel Goldstein, ele faz tipo isso. Ele está criticando o sistema da época, mas para ele criticar, ele explica como é que funciona primeiro, igual Marx fez no Capital. Lembrando que capital vem de capta, que é cabeça. Aí você fala, mas o que tem a ver dinheiro, capital com cabeça? Antigamente era cabeça de gado, né? Entendeu? Por isso que é capta, né? Renda per capita é por cabeça de ser humano. Mas o capital vem das cabeças de gado que o cara tinha, né? Por isso que é capta, né? E aí, o Immanuel Goldstein, nesse livro, tem uma reflexão muito interessante, que ele diz assim, geralmente na história humana, você tem a elite, você tem uma classe média e você tem o povão. E geralmente o que acontece? A classe média está sempre querendo tomar o poder e tirar a elite. Só que eles não têm número suficiente para fazer isso. Então a classe média, ela sempre tenta convencer o povão a ajudá-la a tomar o poder. E depois ferra com o povão. Então, cara, é sensacional essa explicação. Porque ele vai fazer uma análise das sociedades antigas até hoje, mostrando que sempre foi assim. A Revolução Francesa. Você tem uma galera que tá no topo, a galera que tá logo embaixo. Logo embaixo tá doido pra puxar o tapete. Mas ele não tem força suficiente, nem gente suficiente. Aí ele inventa uma história, pro teu bem, povão, me ajuda aí. Aí o povão ajuda, entendeu? Só que aí o que acontece? Ele diz que o regime daquela época, o Ing Só, que é o socialismo inglês, criou uma solução para impedir que isso aconteça. Ou seja, os caras montaram um plano de nós vamos chegar ao poder e nunca mais ninguém vai nos tirar do poder. Então, qual é a estratégia? Eliminar a classe média. Que é a classe média que bota pilha no povão. É sempre o intelectual que está falando proletários do mundo todo univos. Ou burgueses do mundo todo univos, né? Que, na verdade, ele está querendo tomar o poder em nome do povo, mas ele que vai ficar no poder e logo depois implementa uma ditadura e ferra com o povo. A gente vê isso na Revolução Francesa, que começa com a Era do Terror, e a gente vê isso na proposta do comunismo, que começa com a ditadura do proletariado, pô. Entendeu? É sempre assim. Você chega ao poder, você faz o expurgo da galera que te ajudou a chegar no poder. Claro. Padrão. Então, qual é a ideia? Não vai ter mais classe média. E é por isso que sempre a classe média é o foco a ser destruído. Porque ela sempre é um perigo. Porque ela tem um poder conceitual e dependendo da maneira como ela atua, ela consegue mobilizar as massas. Pois é. Então o que eles fazem? Tá mais próximo da massa do que quem tá acima. Exato. E aí qual foi a solução? Você elimina a classe média, tendo 1% dos poderosos no topo dessa cadeia alimentar. E aí você tem 9%, que é o partido interno no livro. Você tem um partido interno que é 1%. Você tem um partido externo, que são 9%. Então você tem 10% de elite. E dentro dessa elite tem uma elite maior. E o partido interno não é uma classe média. O partido interno é só a galera que repõe o partido interno. Eles escolhem entre o partido externo quem vai compor o novo partido interno. E abaixo desses 10%, você tem 90% de pessoas que não tem nada. Não tem nada no sentido, não tem recurso, não tem meio de ação, não tem informação. No livro são os proletas. Proletas? Proletas.
Então você tem partido interno, partido externo, proleta. Só que o partido externo não é uma classe média. Eles são vassalos dessa elite. Então, com essa estrutura, você tira os meios de ação do povão. O povão não tem mais poder para... meios para tomar o poder. Meios para se libertar dessa estrutura. Só que, por que o povo não tem, se ele tem o maior número? Ele não tem porque ele está completamente alienado. É vendida para ele uma ideologia que faz ele ficar completamente sem condição de observar, se orientar, decidir e agir. Então, o que é vendido para o povão? Nós estamos sob ataque constante de um inimigo. A gente precisa estar sempre unido contra esse inimigo comum. E a história é toda transformada. Inclusive o Winston Smith, que é o protagonista, ele trabalha no Ministério da Verdade. É engraçado isso, é o Ministério da Verdade. Que fica reescrevendo a história, né? E aqui é o revisionismo histórico. Está sempre revisando para que a história fique adequada ao que o partido interno quer. E aí entram todas aquelas estratégias do duplo pensar. Você fala assim, pô, esse cara, o grande irmão, que é o Big Brother, o grande irmão é o quê, né? Eles têm as teletelas. Teletela é o quê? Uma tela que você assiste ali na época ele previu, né? A TV cara, plana. Loucura, Smart TV. Pô. Smart TV, 1948. Na época não tinha nem nada parecido. Cara, né? O maluco foi visionário demais, né? Porque qual é a lógica da teletela? Você vê os pronunciamentos do grande irmão, mas quando você olha pra teletela, ela também te vê. E a gente sabe que isso é padrão, né? O Edward Snowden, com o negócio de Wikileaks, ele mostrou que os caras tinham... A NSA tinha aplicativo que ela invadia a televisão do cara, mesmo desligada, e transformava, por exemplo, o alto-falante no microfone. Pois é. E aí ouvia o que estava rolando. Ou aqui a câmera do celular, ou a alto-falante. Também, hackeava a câmera da televisão, muitas têm câmera também, né? Então, cara, como é que o maluco previu isso? Então, como é que o povo, que é 90%, tá... Eles têm... E o duplo pensar, você ia falar sobre... Então, duplo pensar é o quê? Você fala assim, cara, como é que o grande irmão diz que me ama se ele tá me ferrando? Só que isso, que pela lógica do Aristóteles é uma contradição, eles conseguem fazer com que as pessoas tenham duas informações conflitantes na cabeça e achem isso normal. Ele me ferra, mas ele me ama, então tá tudo certo. Tudo bem. Você não acha estranho? É tipo o cara... Esse cara é feio e bonito ao mesmo tempo. Você fala normal. Tranquilo. Não tem o princípio da não contradição, o terceiro excluído, né? O princípio da contradição, o terceiro excluído é a base da lógica, né? A lógica, na verdade, são as regras do bem pensar. Quem manja de lógica, você tá escutando um cara dando um argumento, aí o cara termina, você fala, seu argumento é inconsistente. Porque o cara conhece a regra da terceiro excluído e não contradição. Ele acha, né, esses defeitos no argumento. Então, não existe uma boa comunicação sem esses três princípios da lógica, né? Que é o princípio da identidade, princípio da não contradição e o terceiro excluído. O que é isso? O princípio da identidade é tipo assim, Daniel é Daniel e ele vai continuar sendo Daniel, entendeu? Então, A é igual a B. Tipo, morrer é ruim e morrer vai ser sempre ruim. Por exemplo, o sentir dor é ruim. Tô inventando qualquer frase, né? Ou essa mulher é bonita. E ela pode ficar velha, ela pode deixar de ser bonita, mas enquanto ela tá nesse molde, ela vai continuar sendo bonita. Então as coisas são e continuam sendo durante o tempo. Imagina eu conversar com você e eu falar, pô, Vilela, tô gostando muito desse celular meu. Aí você fala, pô, que legal. Aí você fala, pô, eu comprei esse shot ontem. Aí você fala, o que é shot? Fala, não, é celular. Aí você fala, não, mas isso aqui não é celular? Não, agora é shot. Mas fala, porra, eu não vou conseguir conversar contigo. Pô. O celular tem que ser esse aparelho aqui que tem câmera e tal. Aí muda, o sentido das palavras muda. De 5 minutos eu não vou conseguir me comunicar. Pô. Então, para as coisas fazerem sentido e existirem, as coisas têm que continuar sendo o que começaram sendo, né? Então, é o princípio da identidade. Aí você tem um princípio da não contradição, que é tipo assim, ou você é isso ou você é aquilo. Você não pode ser bonito e feio ao mesmo tempo e alto e baixo. E o do terceiro excluído ou o negócio você não pode ter uma coisa feia e bonita ao mesmo tempo. Então, a não contradição do terceiro excluído ou você tem uma coisa ou tem o contrário da coisa. E aí o outro você não pode ter essa coisa e o contrário ao mesmo tempo. É a mesma coisa dita de forma diferente. É porque na lógica é muito importante você entender a diferença do e do ou. Então, é uma explicação usando o e,
você não pode ter isso e aquilo ao mesmo tempo se eles são contraditórios, ou você pode dizer o ou, né? Ou você tem isso, ou você tem o contrário, né? Então, o duplo pensar destrói isso. O cara fala, o sistema me ferra, mas ele me ama, então, ok, ele me ferra e me ama ao mesmo tempo. A gente vê naqueles campos de concentração, né? Arbeit macht frei, né? O trabalho liberta. Te torna livre. Você fala, cara, livre o caramba, né, irmão? Sai fora, pô. Trabalho forçado, cara, né? É de uma crueldade essa frase. É Orwell, né, cara? Isso aqui é Orwell total, isso é duplo pensar. Vê se você acha o portão de Auschwitz. Trabalho te faz livre. Pô, livre? Cara. Pelo amor de Deus, livre de quê? Só se for morrer logo desse tormento que você me submeteu. Então tem o duplo pensar, tem a nove língua. Nove língua é interessante pra caramba, por quê? Tem tudo a ver com aquela ideia de programação neurolinguística, que é o conceito é o seguinte, a palavra, a linguagem, está diretamente relacionada ao pensamento, né? Neurolinguística, o que é isso? Funcionamento do cérebro e a linguagem. Então, qual é a sacada aqui? Cara, se a linguagem influencia o pensamento, se eu mudo a linguagem, eu mudo o pensamento. Então, se eu perverto a linguagem, eu perverto o pensamento. Dependendo da maneira como eu estruturo a linguagem, eu escravizo a pessoa. Entendeu? Sim. Então, a nove língua é isso. Eles criam palavras novas para conceitos novos e tudo com o intuito de alienar e dominar. Então, esse... Olha lá, ó. Arbeit macht frei. Estive lá 2 vezes. Loucura, né? Você já esteve lá ou não? Não. Cara, é deprimente. Grotesco, né? Aí eu tive no final de tarde, assim, meio frio também. Putz, já tava com um clima... Estavam fechando, tinha pouquíssima gente visitando, é pior ainda. Sim. Então, cara, é aquela história, né? Quem não conhece... É aquela mesma máxima, né? Vou mudar a palavra. Quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Como a galera deixou de conhecer a história, cada vez mais a chance de uma coisa dessa absurda acontecer tá voltando. Eu não sei se você já percebeu, tem um monte de gente elogiando Hitler agora. Os caras pegam... Você não viu, não? Não. Cara, até o Joe Rogan tá falando isso. Como assim? O que ele fala? Você vê o Hitler lá falando em alemão, mas se você traduz o que ele tá falando, faz sentido o que ele tá falando. Isso tá virando moda, entendeu? Aí, não, Hitler era o cara que tava lutando contra os Illuminati para proteger verdadeiramente a Alemanha. Já estão, cara. Por quê? Porque a galera vai esquecendo a história. Quando a galera vai esquecendo a história, parece que são coisas que são novas, né? Que é tipo assim, para evitar o discurso de ódio, a gente precisa censurar. Aí você fala, meu irmão, é assim que o problema começa. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você evita o discurso de ódio ou a desinformação com a mentira. Com a verdade, perdão. Você contesta. Você não tira o cara de cena. Na verdade, a censura vem, não é para esconder a mentira, geralmente, é para esconder a verdade. Né? Claro. Uma verdade incômoda, né? Você já cala antes da pessoa falar. Deixa a pessoa falar e prende ela. Aí começa um negócio assim, que é o Gunther Jacobs, né? Que é o filósofo do direito alemão. Quer dizer, um alemão que é filósofo do direito, né? Pro cara não achar que ele só fala do direito da Alemanha. Ele cria a ideia de direito penal do inimigo. E aí você olha isso, você fala, cara, isso é muito... A primeiro momento, né? A primeira vista. A impressão, cara, isso é muito maneiro. Por que é muito maneiro? Hoje, a gente olha assim, cara, muita gente pensa isso, né? Punição tá muito light pros bandidos, né? Tá muito facinho. Tem que arregaçar esses caras.